Boas-vindas a esta nossa exploração. Hoje, a gente vai destrinchar uma obra que é um verdadeiro divisor de águas, o Pequeno Manual Antirracista, da autora Djamila Ribeiro. E olha, o que temos aqui não é só teoria para ficar na estante, não. É um guia prático, direto ao ponto. A tese central que vai guiar toda a nossa análise de hoje é super forte. O antirracismo não é um lugar onde a gente simplesmente chega e pronto. É uma luta ética e política constante. O livro defende que isso exige da gente um autoquestionamento contínuo, o reconhecimento de privilégios e, o mais importante, a adoção de práticas muito concretas de transformação social em absolutamente todas as esferas da vida. Vamos ver exatamente como o autor estrutura tudo isso? A nossa jornada hoje passa por 6 pontos bem definidos. 1. A autora e a obra. 2. Racismo estrutural no Brasil. 3. Reconhecendo privilégios. 4. Práticas cotidianas. 5. Transformação no trabalho. E 6. Uma luta ética constante. Então, começando logo pela nossa parte 1, a autora e a obra. Vamos conhecer um pouco mais sobre a Djamila Ribeiro e a tese central do livro. Djamila Ribeiro não escreve de um lugar distante ou puramente teórico. Ela é filósofa, ativista e uma das vozes mais proeminentes do Brasil hoje. O material destaca que, por ser filha de um militante negro, ela cresceu com debates sociais acontecendo literalmente na sala de casa. Isso dá uma base incrível para o foco que ela traz no feminismo interseccional e no racismo estrutural. A grande sacada que ela apresenta não é uma reflexão passiva, mas sim uma urgência de que o antirracismo precisa ser uma prática diária, ativa e sem pausa. E é aqui que a gente entra em um dos conceitos mais importantes do manual. Sabe aquela frase super comum, "eu não sou racista"? A autora faz uma crítica contundente a isso. Dizer apenas que não é racista é assumir uma postura moral passiva. Segundo o livro, em uma sociedade que foi montada em cima do preconceito, não fazer nada já é ajudar a manter as coisas como estão. O salto que a obra pede é mudar para o "eu sou antirracista", que significa entrar de fato em uma luta ética e política ativa, tomando atitudes concretas no dia a dia. O que nos leva à parte 2, racismo estrutural no Brasil, e como o livro trabalha desconstruindo o mito da democracia racial. O livro bate de frente com o chamado mito da democracia racial. Essa é aquela ideia que ganhou muita força no meio do século XX de que o Brasil seria um paraíso de harmonia por causa da miscigenação. A autora argumenta com firmeza que essa ideia é perigosa. Por quê? Porque essa falsa sensação de que somos todos iguais e vivemos em paz esconde as desigualdades e paralisa completamente as ações antirracistas. Afinal, fica muito mais difícil combater um problema que a sociedade finge não existir. E para provar que a exclusão não é a obra do acaso, a Djamila Ribeiro resgata fatos históricos impressionantes. Olha só como a legislação desenhou isso de forma proposital. Em 1824, a Constituição do Império simplesmente vetava o acesso à educação para pessoas escravizadas. Em 1850, a Lei de Terras fez da terra uma mercadoria cara, barrando o acesso de quem logo seria liberto. E aí, quando a abolição chegou em 1888, aconteceu sem nenhum projeto de integração ou suporte. Ou seja, as bases da exclusão foram criadas por leis, de forma totalmente estrutural, e os reflexos estão aí até hoje. Tem um dado no livro que ilustra o tamanho dessa contradição na nossa cultura. Uma pesquisa do Datafolha de 1995, citada na obra, mostrou que 89% dos brasileiros admitiam que o preconceito existia no país. É muita gente, certo? Só que, na mesma pesquisa, 90% dessas pessoas diziam que elas próprias não eram racistas. É a matemática da negação. Todo mundo reconhece que a estrutura existe, mas joga o problema para o vizinho. Indo agora para a parte 3, reconhecendo privilégios. Vamos entender o papel da branquitude nessa estrutura toda. A autora traz uma reflexão muito poderosa baseada no trabalho de Silvio Almeida, com essa frase marcante: "O silêncio torna o indivíduo ética e politicamente responsável". Isso quer dizer que fechar os olhos e ficar quieto, mesmo sem ter a intenção ativa de causar dano, acaba servindo de combustível para manter o racismo funcionando perfeitamente. Um dos grandes desafios que o manual propõe é repensar a ideia de branquitude. Muitas vezes, a sociedade trata ser branco como o padrão neutro, o normal, enquanto as outras raças são vistas como os outros. O livro defende que a branquitude é sim uma identidade, e uma identidade que carrega privilégios históricos que não foram conquistados, mas sim herdados. E a ideia aqui não é fazer ninguém se afogar em culpa, porque a culpa paralisa. O foco do livro é chamar para a responsabilidade. Chegamos então à parte 4.
práticas cotidianas, como a gente sai da teoria e aplica o antirracismo na vida real. É aqui que a obra brilha como um guia prático. São ações do dia a dia. Por exemplo, diversificar o que a gente consome intelectualmente, lendo e citando mais autores negros, ter um olhar crítico para os filmes e séries que assistimos, cortar pela raiz aquelas expressões da linguagem e aquelas piadas que são carregadas de preconceito. É um exercício diário de vigiar aquele racismo internalizado que a cultura normalizou sem que a gente percebesse. Para entender o porquê de valorizar autores negros, o livro empresta um conceito genial da pensadora Sueli Carneiro, o epistemicídio. Esse termo forte significa o apagamento sistemático do conhecimento produzido por grupos marginalizados. É como se a sociedade dissesse que só um tipo de pessoa produz saber válido. É por isso que, segundo o manual, o simples ato de buscar ativamente intelectuais negros é uma ferramenta fantástica de reparação e de combate direto a esse apagamento. E quando a gente fala de consumo cultural, a autora não deixa passar batido. Olha essa tabela com os estereótipos mais comuns na mídia. Tem o negro único, que é aquele personagem solitário colocado só para a empresa dizer que tem diversidade. Tem o racismo recreativo, que é usar o humor como desculpa para destilar hostilidade e rir de traços ou estereótipos. E tem o confinamento a papéis subservientes, que acaba naturalizando uma posição de inferioridade. O recado é claro, precisamos parar de consumir passivamente essas representações e começar a exigir mudança. Passando para a parte 5, transformação no trabalho, desconstruindo o racismo dentro dos espaços corporativos. Aqui, os dados são alarmantes. O livro cita um estudo do CERT, revelando que nas maiores bancas de advocacia de São Paulo, o número de advogados e sócios negros é menor que 1%. Menos de 1%. Isso ilustra de maneira muito palpável a barreira estrutural imensa que existe para o acesso aos espaços de poder e decisão no mercado de trabalho. Muitas empresas tentam resolver isso com o que o livro chama de estratégia do negro único, o famoso tokenismo. Basicamente, contrata-se uma pessoa negra para a equipe e pronto, problema resolvido, certo? Errado. A autora argumenta que isso é uma manobra superficial que apenas evita o trabalho duro de mudar a cultura e as estruturas profundas da organização. Uma exceção à regra não muda a regra. Para fazer a roda girar de verdade no mundo corporativo, o manual lista passos que devem ser levados a sério. Primeiro, dar uma boa olhada em quem está na liderança. Segundo, e isso é vital, mudar a forma de contratar. Exigir inglês fluente para vagas que nem usam o idioma, por exemplo, é um filtro que exclui talentos com base em desigualdades estruturais prévias. E terceiro, criar comitês de diversidade que tenham poder real e apoio da gestão, não só no papel. E finalmente chegamos à parte 6. Uma luta ética constante. É sobre a urgência de manter esse compromisso ativo. Porque no fim das contas, a gente não está falando apenas de quem aparece na TV ou de cargos de diretoria. Estamos falando de vidas. O livro resgata dados do Atlas da Violência de 2018 que dão um soco no estômago. 71,5% das vítimas de homicídio no Brasil são pessoas negras. Isso comprova que a estrutura opera selecionando quem tem direito à vida e quem está permanentemente vulnerável. A urgência da mudança é absoluta. Com esse peso de realidade, a mensagem que ecoa é que abraçar essa causa vai gerar desconforto. Romper velhos hábitos mentais e privilégios não é um processo suave. Mas o livro deixa muito claro que essa é uma prática diária indispensável. É como um músculo que a sociedade inteira precisa exercitar. Se a gente cruzar os braços, o sistema discriminatório continua rodando no piloto automático. E para fechar essa nossa análise de hoje, deixamos no ar a provocação central que a Djamila Ribeiro faz a cada leitor. Olhando para a própria rotina, para a própria família, para os lugares onde a gente estuda ou trabalha, o que de fato a gente está fazendo hoje para desmontar essas estruturas de preconceito. A teoria precisa virar prática. Fica aí a reflexão fundamental dessa obra incrível. A gente se encontra na próxima exploração. Até lá!